Mas antes de começar, eu gostaria de tratar de um assunto muito importante, sobre a questão do DNA. Eu mencionei ontem um pouquinho para vocês sobre o DNA. Agora, um estudo específico do DNA sugere as seguintes definições para o mesmo. Gostaria de dar algumas para vocês, porque tem um grupo muito grande de pesquisadores trabalhando a respeito disso, tentando encontrar o verdadeiro significado desse código. O primeiro deles é esse aqui, data de nascimento antiga. Não sei quantos de vocês já tiveram esse problema, eu estou passando por ele. Um outro significado muito interessante foi esse, deficiência neurológica aguda. Creio que a maior parte do pessoal aqui tem esse problema, inclusive eu mesmo. Tem uma outra para as crianças pequenas, que é essa daqui, desdentados não se alimentam. Eu não sei se aplica só às crianças ou algumas pessoas outras também. Tem uma que eu achei muito legal, isso aqui vem muito a falar dentro daquilo que temos visto, desenvolvendo novas atitudes. Então lembra quando você sair daqui, você precisa ter um DNA novo. Tem uma outra também que eu sei que muita gente vai gostar dessa aqui, desembaraçando novas amizades. Isso pode dar golinha no dedo. Então trabalhe sério nessa daí, vê se você desembaraça um pouquinho a questão. Tem uma que tem gente que vai sair com esse tipo de problema de DNA. Duvidosos nunca alcançam. Agora, infelizmente a última, me mandaram, eu não tenho nada a ver com isso, se quiserem me apedrejar, não me apedrejem. Eu não sou culpado, eu só transcrevi para cá aquilo que me mandaram. Desesperadas, nunca avaliadas. Não sei se isso tem a ver com alguém por aqui. Mas isso aí é um pouquinho do estudo básico do DNA, algumas conclusões do código genético, qual o significado dele. Eu acho muito interessante porque quando nós pensamos em termos de ciências, nós temos hoje sido bombardeados por informações a respeito da teoria da evolução. Que a teoria da evolução é uma boa teoria. Que a teoria da evolução é uma teoria que já foi provada, que é uma teoria e blá 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 blá, e vocês conhecem todo o resto da história. Deixe-me apenas dar dois exemplos que eu gostaria de citar para vocês, que são os seguintes. Primeiro, com respeito à biodiversidade. A teoria da evolução propõe que todos viemos de uma única forma de vida, que viveu num passado muito distante, extremamente distante. Já o criacionismo propõe que formas de vida foram criadas independentes. Ou seja, a criação foi completa, foi complexa, foi diversificada e foi criada com uma capacidade de adaptação limitada. É interessante porque a teoria da evolução, por muitos e muitos anos, baseou-se num modelo, foi proposto por Ernest Haeckel, finalzinho do século XIX, mostrando as similaridades de embriões no seu estágio menos desenvolvido. E essa figura aí, se o Márcio estiver colocando lá, é a figura que aparece em quase todo o livro de biologia, mostrando a evidência. Olha os embriões na parte superior, como eles são bem parecidos, parecem todos jiricos. Aí, se alguém falar que você tem cabeça de jirico, não se preocupa com isso. É a proposta evolucionista. Mas olha que interessante, isso continua sendo nos livros, saindo nos livros, quando a evidência que nós temos é essa. Isso não é desenho, isso foram embriões, foram escaneados utilizando-se microscopia de varredura. O que confirma o posicionamento criacionista. São diferentes, completamente diferentes. Eu acho interessante porque em áreas como paleontologia, nós sempre ouvimos falar de coisas fantásticas, que a teoria da evolução está provada e tudo mais. Na revista, praticamente, National Geographic Brasil, no finalzinho do ano passado, no ano de novembro, saiu algo muito interessante que vocês estão vendo aí. Um pesquisador é citado, Dr. Philip Gingrich, e no artigo diz que é possível nós vermos que evolução está acontecendo. Um exemplo que ele sugere é a questão justamente que as baleias vieram dos antílopes. Eu coloquei a foto dos dois aí só para mostrar como é evidente, assim é básico isso. Eu creio que qualquer pessoa chegaria a essa conclusão. Qualquer pessoa sem cérebro chegaria a essa conclusão. Da onde veio essa ideia? O artigo nos mostra. A ideia vem da seguinte proposta. Dr. Gingrich, fazendo sua pesquisa,
ele encontrou apenas alguns fragmentos de ossos fossilizados que vocês estão vendo naquela parte superior, aqueles pedacinhos cinzas. Baseado nesses pedacinhos, ele desenhou esse animal que aparece nessas publicações científicas. Ele ficou conhecido como Paxetus. E a revista National Geographic, do ano passado, trouxe dizendo que isto é uma evidência da evolução. É uma pena para os evolucionistas que isso foi publicado. É uma grande pena, sabe por quê? Em 2001, foi publicado um outro artigo, porque eles encontraram o resto do animal. O animal era um tapir, e tapados eram os que pensavam que eram um Paxetus. É interessante, é isso que estão vendendo para você. É isso que você recebe e fala, uau, está provado. Bíblia? Que isso, a Bíblia está totalmente errada. Eu gostaria de desapontar mais alguns de vocês aí, principalmente o pessoal que está fazendo cursinho para entrar no vestibular e o pessoal que infelizmente tem que estudar pré-história do homem. Você sabia que tudo aquilo que você está estudando não vale mais? Aqueles que quiserem achar onde está isso, sobre o homem de Neandertal, é só entrar no site www.nature.com/news/2004/040823/PF/430958A_PF.html. É fácil encontrar informação lá. É por isso que nós somos arqueólogos da internet. Você fica escavando para achar onde é que está a informação. Essa informação trata do Dr. von Zitten. Von Zitten tem sido um grande pesquisador dos Neandertais. Quase tudo que você lê de literatura está baseado ou relacionado com o trabalho dele. Revista Nature, 25/8/2004, publicou uma notinha pequenininha, porque o Dr. von Zitten foi exonerado do seu cargo, foi mandado embora, por uma pequena razão. Ele fabricou os dados e plagiou o trabalho dos colaboradores. Por exemplo, o crânio de Paderborn, que é um dos crânios do homem de Neandertal, um dos mais famosos conhecidos no mundo, datado por ele de 27.400 anos, datado por von Zitten. O pessoal de Oxford datou o crânio e descobriram de onde von Zitten pegou. Era de um homem que morreu em 1750. Já pensou que maravilha? 250 anos atrás tinham Neandertais andando no planeta. Quer dizer, para ser bem sincero, tem vários deles por aqui. Estou brincando. Espero que não tenha ninguém de Neandertal aqui. Se tiver também, sinta-se à vontade. Bem-vindo à comunidade. Temos de tudo um pouco. Agora, o que é fascinante, você está estudando sobre os Neandertais e olha o que os cientistas estão falando. Dr. Chris Stranger, que é especialista em Idade da Pedra, ele é diretor do Centro de Origens Humanas do Museu de História Natural de Londres. Ele diz o seguinte: o que foi considerado a maior prova ou a maior peça de evidência demonstrando que Neandertais viveram no passado no norte europeu acabou de desabar. Nós teremos que reescrever a pré-história. O que você está estudando hoje já não é mais história. Não é legal isso? E você está pagando para estudar ainda. E tem professor seu que, se você não souber aquela coisa errada no livro, você não passa de ano. Dr. Thomas Tenberger, a antropologia terá que revisar a sua posição quanto ao homem moderno entre 40.000 e 10.000 anos antes de Cristo. Esse livro onde eu tenho depositado a minha fé nunca precisou passar por uma revisão. Continua tão bom quanto da primeira vez que foi escrito. Não é interessante? Essa é a palavra do nosso Deus. É isso que tem sido dado de várias formas, de várias maneiras, para que nós entendamos, creiamos e venhamos a aceitá-la, sem dúvida, sem nenhuma dúvida. Mas a teoria da evolução bate muito pesado conosco, porque a parte de ciências tem um impacto grande na nossa vida. Então, deixe-me colocar algumas questões importantes com respeito à teoria da evolução. Por exemplo, na revista Veja, que saiu há cerca de um mês e algumas semanas atrás, Dr. Richard Dawkins, que é um zoólogo britânico, deu uma pequena entrevista.
E ele ali nessa revista diz que evolução não é o resultado de escolhas aleatórias, mas sim da seleção natural, separando os genes vantajosos dos não vantajosos. Não é fantástico isso? E como que essa dita cuja da seleção natural sabe o que é vantajoso daquilo que não é vantajoso? Sendo que a seleção natural não é uma fonte de inteligência ou de atividade mental, racional no caso, o acaso ainda permanece como a origem da suposta escolha ou das escolhas feitas pela seleção natural. Mas se quiser deixar o tempo todo agora, deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. Portanto, as transformações que nos são dadas pela evolução deveriam ser as seguintes: aconteceriam em velocidades diferentes, sem a menor sombra de dúvidas. Alguns iriam todo o processo, outros uma parte do processo. Notem o detalhe do rabinho enrolado no galho. Também seria uma questão de temperamento. Dá para perceber, né? Esse sapinho aí. Mas uma das mais relevantes, seriam relacionados também com o futebol. Essa é uma nova espécie autorizada pelos palmeirenses, só por falar nisso, tá? É um porco verde, então tá tudo do jeito que precisaria. Às vezes vocês falam assim, vocês dão risada, diz o seguinte: por que não? Por que a evolução ou a seleção natural não seguiu esse caminho? Já imaginou, por exemplo, aquelas fossem desenvolvidas por empresas de segurança? Rapaz, eu garanto para vocês que eles estariam com tudo. Agora, tem algumas também que poderiam ser personalizadas. A minha pergunta é: por que esses animais não vieram à existência? Eu fico pensando a respeito da teoria da evolução. Cada vez que eu estudo mais, porque eu continuo estudando e pesquisando, sinceramente, eu fico mais impressionado com toda a proposta. Cada vez eu acho que o pessoal está mais fora do eixo do que... como a gente diz, viajar na maionese, eles viajavam há um século e pouco atrás. Atualmente a situação é um pouquinho pior do que essa. O que eu gostaria de propor para vocês pensarem um pouco, daí eu elaborar um pouquinho mais em alguns exemplos, não serão muitos, mas alguns para nós podermos pensar. É que a existência de um design inteligente, ou seja, de um planejamento inteligente, implica na existência de um designer, de alguém que fez o projeto e que ele é inteligente também. Há pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de estar no ITA, um centro de estudos muito conhecido aqui no Brasil, e eu não conhecia muitas pessoas que estavam lá. Conheço poucas pessoas de lá, por assim dizer. Mas pelo tipo de projeto que se faz lá no ITA, você imagina que tem gente inteligente por lá. Eu, tenho muita dificuldade em crer, ou tinha muita dificuldade em crer, sendo que agora eu conheço alguns dos pesquisadores por lá, de crer que o ITA era literalmente rodado por macacos, por chimpanzés, como Richard Dawkins propõe no seu livro Relojoeiro Cego. Independente das possibilidades. Quando eu penso em coisas complexas, eu penso em inteligência. Por exemplo, o ônibus espacial que está para voar de novo. É uma complexidade tal que nós não temos nada, nenhuma máquina no planeta que seja mais complexa do que ele. Absolutamente nada. No entanto, muito embora, não conhecendo os engenheiros da NASA, que literalmente projetaram esse ônibus espacial, qualquer pessoa chegaria à conclusão que eles são muito inteligentes. E principalmente que o ônibus espacial não é o resultado de um furacão que passou por um ferro velho de aviões. Ou seja, não faz sentido. Imagina um ferro velho de aviões, me passa um furacão por ali e para esse ônibus espacial na sua frente. Você olha e fala assim: isso é muito para o meu globinho. É verdade, para o meu também. É por isso que por muitos anos da minha vida eu fui evolucionista. Eu deixei de ser evolucionista, passei a ser criacionista por razões científicas e não religiosas. Tem muita gente que acha que o criacionismo é para religioso. Não, não é para religioso. Criacionista é para gente que gosta de ciências, que faz ciências. Então eu gostaria de tratar um pouco com vocês justamente a respeito
desse que é o Criador, olhando alguns exemplos. Antes de começar, abram suas Bíblias, Salmo 104, verso 24. Salmo 104, verso 24, diz o seguinte: quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Talvez a sua versão seja um pouquinho diferente. Salmo 104, verso 24 da NVI. Eu fico impressionado porque quando nós olhamos para toda essa parafernália humana, tudo aquilo que nós criamos, nós ficamos tão impressionados com isso que falamos: uau, que capacidade do ser humano! Já imaginou o que nós não conseguimos fazer? Já imaginou tudo aquilo que foi possível realizar até aqui? Antes de tratar de alguns exemplos específicos, deixe-me dar alguns outros só para você pensar. Sistema de radar que nós usamos hoje, nós aprendemos com os morcegos. Não foi original do homem, foi original de Deus. Nós aprendemos a como desenvolver um sistema de radar estudando os morcegos. Sistema de sonar que funciona na água, nós aprendemos com os golfinhos. O homem não aprendeu isso, não foi ideia original, desculpe, não foi ideia original do homem. O homem aprendeu com algo que Deus havia criado. Toda a criação de Deus, ela está cheia de exemplos de grande sabedoria, de um entendimento e de uma compreensão tal que para nós foge completamente de um contexto que eu consiga entendê-la. Eu, quando trabalho na área de ciências, começo a contemplar essas questões do que Deus criou, eu fico assim, às vezes até mesmo pasmo. Deixa-me dar alguns exemplos do porquê. Estudar alguns pequenos insetos famosos por aí. As abelhas. Eu sei que todo mundo gosta de mel de abelha, aquele negócio, ninguém gosta de picada de abelha, e eu não vou tratar também dessas questões. Eu gostaria de tratar apenas de um ponto das abelhas, que é um ponto muito interessante. A abelha é um bicho extremamente inteligente. Você sabia que não existem escolas de abelhas? A abelha não vai para a escola para receber um certificado de voo, ou seja, um brevet. A abelha, ela não faz um sistema de posicionamento GPS ou coisas parecidas, coisas que talvez muitos aqui nem saibam direito como trabalhar. Só der o equipamento, você olha para aquilo e fala: o que eu faço com isso? Vou falar nisso, onde é o norte aqui, vocês têm ideia? Veja onde o sol nasce. Olhando para onde o sol nasce, você vai saber. Eu sei, quase ninguém está por aqui a hora que o sol nasce. Mas durante o dia dá para perceber de que lado para que lado ele vai. Então, olhando de que lado para que lado ele vai, vendo de onde ele veio e para onde ele está indo, você vai ter uma ideia mais ou menos onde fica o norte. Então, são algumas noções básicas. Sabia que a abelhinha já nasce com isso? As abelhas sabem exatamente o posicionamento delas em relação ao sol. Tanto é que na comunidade de abelhas tem vários grupos diferentes, cada um tem uma função. Tem um grupinho de abelhas que é muito interessante na comunidade, ou seja, na colmeia, que elas têm uma função específica. Elas saem à procura de alimento. Quando elas voltam para a colmeia, todo o povinho ali, as abelhinhas ficam em volta e falam: e aí, o que foi? Como é que é? Achou? Achou? Não achou? Onde é que está? Aquele negócio todo, aquele tumulto. Então, se você olhar dentro de uma colmeia, está aquele bzzz, sabe aquele negócio, todo mundo ali em volta. E essa abelhinha que voou para lá, procurando, ela vai literalmente em direção à colmeia, ela vai ficar se movimentando num ângulo específico. Por exemplo, o que está aparecendo ali, ela faz bzzz, ela volta, de novo, bzzz, de novo, bzzz. Ela pergunta: vocês pegaram ou não? Volta de novo, bzzz. Ela está, esse ângulo que ela faz indica em relação ao sol qual o ângulo que você precisa viajar para encontrar comida. Elas funcionam em relação à luz do sol. Não somente isso, ela tem uma distância que ela fica percorrendo. Ela faz bzzz, volta, bzzz, volta. A quantidade de batidas de asa e vibração e o tempo que ela faz indica qual a distância que você tem que teria que voar naquela direção até chegar onde está a comida.
se eu pedir para vocês, falar assim, ó, eu gostaria que você fosse, saindo daqui, a mais ou menos 30 graus noroeste, percorresse 350 metros e eu enterrei uma notinha de $150. Desculpem, uma nota de 100 e uma de 50. Sabe o que iria acontecer? Esse terreno iria ser escavado em toda praticamente em toda a sua área, a sua extensão. Porque muita gente não vai conseguir pegar simplesmente... Onde fica o norte? A abelha nunca foi na escola. Ela sabe onde fica o norte. E ela indica para as outras abelhas aonde ir e como fazer, como chegar lá. Pergunta: como que as abelhas desenvolveram todo esse mecanismo de comunicação? Resposta: se você acredita que foi evolução, eu desafio você a vir aqui e dar o resto da palestra. É só explicar como que isso aconteceu. Eu fico impressionado porque é um bichinho tão simples, a gente nem dá bola, né? Sai andando por aí, está ali a abelhinha, passa a abelhinha para lá, passa a abelhinha para cá, e de vez em quando você até abana para as abelhas não te picarem. E de vez em quando você encontra uma abelhinha caída no chão. O que aconteceu? Não passou no vestibular, porque não sabia onde é que ficava. Então se perdeu em algum lugar por ali. Não, geralmente são as abelhinhas batedoras, aquelas que saem procurando alimento. As abelhas são fascinantes. Tinha muita coisa que a gente poderia falar delas aqui, daria para ficar falando uma noite toda. O sistema de construção, por exemplo, da colmeia. Elas têm um sistema de controle de temperatura que é maluco para não derreter. Já imaginou? Agora está friozinho, lá na colmeia está legal, né? A cerinha não derrete, o mel está guardadinho, bonitinho. Ei, peraí, daqui a pouco tem aquele maior calorzão aí, vai chegando o verão, aquelas temperaturas de 30 e poucos graus e tudo mais. Como fazer para não derreter o mel e a cera dos pequenos lugarzinhos onde o mel se encontra? Tem um grupinho de abelhas que elas se alinham na direção correta, porque a colmeia é feita e desenhada para ter movimentação de ar. Todas elas se alinham e batem a asinha na mesma direção, fazendo simplesmente um grande corredor de vento para resfriar a colmeia. Controle de temperatura também. E a lista de coisas que as abelhas fazem, que seria impressionante se a gente pudesse olhar todas elas, mostram a grandeza da sabedoria daquele que as fez. Deixa eu dar mais um outro bichinho que ninguém gosta muito. Aranha. Aranha é um problema sério. Principalmente na nossa mente, né? Tem teia de aranha lá dentro, tem gente que tem problema com isso. Mas a aranha é fascinante, primeiro porque a construção da teia. Eu sei que muitos de vocês não ficaram sentados vendo como que uma aranha constrói uma teia e tudo mais, mas tem gente que é pago para fazer isso. Essa é a parte legal da ciência, aprender um pouquinho de coisa assim. Então o pessoal fica lá estudando como que funciona todo esse sistema. Algo que é muito interessante a respeito da construção da teia é que a aranha tem que localizar, achar um local apropriado para construir a teia. Imagina legal, a aranha vai lá e constrói a teia num lugar que não passa inseto nenhum. E ela fica lá, orando, né? Senhor, manda um bichinho aqui para a minha teia. É interessante que as aranhas, elas conseguem, através de pequenos testes, saber aonde tem bichinho e onde não tem bichinho, outros insetos, para armar o sisteminha delas. E a maneira como a aranha traça o primeiro fiozinho, porque às vezes você olha assim, tem de uma árvore até a outra, você fala, caramba, como é que a aranha fez esse primeiro fiozinho? Como é que ela traçou essa teia daqui para lá? A aranha primeiro, ela examina o local, a volta toda, vê aonde teria um outro ponto, se a distância for muito grande, e daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nessas proporções, e ela faz o seguinte, ela vê a direção do vento. Dependendo da direção do vento, ela sabe que se ela lançar um pedacinho do fio da teia dela, vai sair daqui, que vai enroscar do outro lado lá. É tudo que ela precisa, é só um lugarzinho enroscado. Então ela se orienta pela velocidade do vento. Se não tem vento, ela procura um lugar menor, onde ela tem condição de andar e esticar e montar a teia dela. A construção é muito interessante, porque ela faz um desenho, ela planeja. Os primeiros fios que ela tece são os um pouquinho assim mais grossos, para ter uma resistência maior.
Esses são os que são montados nos pontos estratégicos. E ela consegue avaliar qual a distância mínima que tem que ter para colocar os suportes e prendê-los, para que a teia não caia. Depois que ela faz isso, ela traça essa base, daí ela traça os pontos centrais, também são feitos com esses, literalmente com um pouquinho de teia de aranha, filamentozinho de teia de aranha um pouquinho mais grosso, também para ter uma boa resistência, monta esse sisteminha todo, daí ela começa com uma teia um pouco mais fina, um filamento mais fino, fazer o sisteminha dela, como vocês estão habituados a ver. Muito interessante. Agora, só para você ter uma ideia, em termos do tamanho, se nós pudéssemos fazer uma aranha do tamanho de um ser humano, as teias de aranha teriam mais ou menos 150 metros de tamanho. Já imaginou você fazendo uma teia de 150 metros de tamanho? Pega lá o seu fiozinho e vai tecendo, tem que pregar aqui, agora tem que pregar lá do outro lado, todo esse negócio aí assim. Para você ter uma ideia, o material da teia de aranha, ele é 5 vezes, pelo menos, mais resistente do que o aço. Se você pegar praticamente o material da teia de aranha, tipo de seda, fizer um cordão de aproximadamente 30 centímetros de espessura, você teria condição de pendurar 150 carros nesse cordão. Ele não iria quebrar. Só para a pesquisa de vocês, talvez vocês saibam o nome, mas eu gosto de dar algumas coisinhas para vocês pensarem. Tem sido desenvolvido um sistema hoje de coletes à prova de bala que usa exatamente o mesmo material que a aranha usa para fazer seu sisteminha de teias. Muito interessante isso. Teia de aranha. Quem já imaginou pensar em fazer teia de aranha, estudar aranha, para aprender o quê? Para fazer colete à prova de bala. Em vez de você ficar usando aquele coletão de chumbo, só um pouquinho pesado, leva um mais leve, mais light, que as aranhas fazem. Mas tem uma aranha que me fascina. Vou deixar para vocês pesquisarem o nome dela. Essa aranha é de uma engenhosidade que é de tirar realmente o fôlego da gente. Ela não faz teia de aranha. Você fala, mas aranha que não faz teia de aranha? Essa é uma aranha mais evoluída, aquela assim, sabe, que pensou um pouquinho, foi lá na casa dela, em vez de comprar um PC, comprou um Apple, assim, só para não dar pau. Então, faz uns negocinhos básicos assim, ela vai evoluindo com o passar do tempo. Estou zoando, o pessoal depois me pega, aí vão desligar daqui a pouco o vídeo, fica vendo lá. Essa aranha, ela é muito interessante porque ela faz um buraco no solo, onde ela fica dentro do buraco. Ela faz uma tampa redondinha para o buraco, feita de teia de aranha, e ela vai camuflando com terra e folhinhas exatamente iguais a que você encontra no solo. É o alçapão. E ela prende um dos lados para funcionar exatamente como um alçapão. Não somente ela faz isso, como ela também anda do lado de fora, aqui está o buraquinho dela, na redondeza aqui, ela vai e estica uns fiozinhos bem fininhos de teia de aranha, aquele fiozinho fininho, quase invisível. Põe um aqui, vem até aqui dentro. Outro ali, põe lá dentro. Outro, põe ali dentro. Outro, põe ali dentro. Outro, põe ali dentro. Então você tem esses fiozinhos, fica um tipo de uma malha no chão. Só que ela trabalha com camuflagem também, ela não deixa o fiozinho ficar visível. Porque ela está lá dentro do seu buraquinho, e de repente um fiozinho mexe. Tem alguém andando lá fora. De repente ela, uac! Te acordei agora, hein? É só para você não dormir. É isso que acontece com a teia de aranha. Ela vai lá e tchum, pega você. Cuidado com a aranha. Ninguém sofre do coração aqui, né? Que se for eu não faço de novo. Tem gente aí, tá? Legal. É um bichinho simples, mas de uma criatividade impressionante. Quando eu penso num animal como esse, minha pergunta é: aranha nunca foi em universidade para aprender como fazer armadilha e como fazer camuflagem. Aranha nunca foi na universidade para aprender a fazer cálculo estrutural. Nunca trabalhou com química.
como é que a aranha chegou ao ponto de achar legal fazer teia de aranha? O que apareceu primeiro, a teia ou a aranha? A necessidade de fazer teia ou coisa desse jeito? Tinha uma aranhazinha passeando, de repente ela viu um negócio, ideia brilhante, vou até patentear, porque as outras aranhas vão querer fazer também, elas podem me pagar direitos autorais, daí a gente... Da onde veio o conhecimento para fazer isso? Daquele que fez todas as coisas com sabedoria. Deixa eu dar mais alguns exemplos para vocês, apenas 2. Deixo vocês pensando a respeito das muitas coisas por aí. Os vagalumes. Eu não sei quanta gente gosta de vagalume. Eu acho super legal esses bichinhos. Quando eu era garoto, nossa, perto da minha casa, assim, época de verão, tinham toneladas deles. Então eu ficava igual bobo, né, correndo atrás dos vagalumes lá. Ainda bem que eu não era o único, tem outros. Eu era bobo naquela época. Hoje eu corro atrás de outras coisinhas brilhantes por aí. Átomos, coisas desse jeito. Mas era fascinante correr atrás desses bichinhos. Uma das coisas que eu sempre ficava assim encucado é como que funciona a luzinha do dito cujo. Porque lá em casa eu vi meu pai trocando a lâmpada e tudo mais. Um dia eu peguei um, fiquei lá olhando, coloquei, achei um tipo de uma dessas lupas assim do meu avô. Então eu ficava olhando lá, querendo saber onde é que trocava a lâmpada do dito cujo do bichinho, né? Porque nunca queima, está sempre funcionando, sempre funcionando, sempre funcionando. E é um negócio muito interessante, a luzinha do vagalume. Primeiro, ela é feita não pelos sistemas tradicionais que nós conhecemos de luz. Luz incandescente, luz fluorescente, luz com os vários vapores que a gente tem por aí. Não, ela é um pouquinho diferente. É uma luzinha química. Ela usa 2 elementos, ou 2 substâncias químicas, a luciferina e a luciferase. Quando essas duas juntam, tchuc, tem luzinha. O que é fascinante a respeito disso, que essas lâmpadas incandescentes que vocês estão vendo, essas aqui, elas usam 10% de toda a eletricidade que elas estão consumindo para produzir luz. 90% é jogado fora, é para produzir calor. Pronto, agora vai ficar todas as luzes acesas hoje à noite só para esquentar os quartos. Não vai resolver muito não, tá? Mas 90% de toda a energia que uma luz incandescente utiliza, simplesmente é jogada fora. Não serve para nada. Luz fluorescente, as melhores delas hoje em dia, estão na faixa de mais ou menos uns 30%. Ou seja, de toda a energia que a luz utiliza, 30%, que a lâmpada utiliza, 30% para produzir luz. Você sabia que o vagalume usa 100% da energia? Caso contrário, cada vez que ele acendesse a luzinha, psiu, queimou o vagalume. Imagina que legal? Tostadinho toda hora. O que é interessante a respeito disso é que não somente a utilização é 100%, como a parte interna, onde você tem essa área da luzinha do vagalume, ela é refletiva. Já vem com um refletorzinho de fundo também. Que mecanismo impressionante. Mas, afinal de contas, para que o vagalume usa a luzinha dele? Aí é que eu tchando a coisa. Para fazer aquele negocinho interessante, conseguir uma esposa, conseguir um marido, é justamente para isso que ele usa a luzinha. E a luzinha dele funciona exatamente como um sisteminha de código Morse. Sabe aqueles antigos, aquele negocinho? Ele faz a mesma coisa, só com a luzinha. E ele emite um sinal personalizado. Estou vendo muita gente hoje à noite com lanterninha lá de cima, né? Isso é muito legal isso aí. Tenho certeza que outra pessoa sabe entender o teu sinal, senão só tem luzinha para tudo quanto é lugar. O que me impressiona é que vagalume nenhum vai para a escola para aprender como fazer o código. Todos eles já nascem com um código programado. Prontinho, vem na BIOS, pronto para funcionar. Como? Trabalho de um grande Criador, um grande Deus que sabe fazer todas as coisas. Sabia que qualquer pessoa que souber como fazer uma luz de vagalume, sem dúvida será o homem mais rico desse milênio? Nós não temos dúvida disso. É só uma questão de você saber como fazer. Porque a tecnologia que o vagalume tem, nós não temos. Eu acho impressionante ver as coisas que Deus faz, porque isso assim dá aquela sensação, uau, como é bom ter um pai desse jeito, né? Um pai que realmente é crânio, é um gênio, não é Deus.
é um grande Deus. Eu estou dizendo isso, eu gosto de dar esses exemplos, porque muitas vezes nós temos, assim, uma impressão que, coitadinho, né? Deus só entende de dízimo. Lá na igreja já viu, né? Tem que dar o dízimo. Eu acho que Deus entende de dízimo, de corinho, equipamento de som que não funciona, daí os irmãos pedem para orar, para voltar a funcionar, coisas desse jeito. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus que sabe todas as coisas. Ele fez todas essas coisas com grande sabedoria. Muita sabedoria. Deixe-me dar um último exemplo para que vocês possam pensar. Existe um pássaro pequenininho chamado Golden Plover. O nome técnico dele é Pluvialis dominica fulva. Bichinho muito interessante ele. Faz parte daquele grupinho de aves migratórias. Ele é muito interessante porque a rota dele de migração é simplesmente do Alasca até o Havaí. Já viu? É um pássaro assim de alto padrão, ele tira férias no Havaí, afinal de contas, não é para qualquer lugar que ele vai. Agora, tem um pequeno probleminha, é que do Alasca até o Havaí são aproximadamente 4.000 quilômetros. Nesses 4.000 quilômetros, esse passarinho praticamente vai voar 88 horas em cima do Oceano Pacífico, com ventos laterais, ventos frontais, ventos de cauda, e ele não perde a rota. Ele vai bater as suas asinhas pelo menos 250.000 vezes. Gostaria de convidá-lo a fazer um pouquinho de uns exercícios assim, sabe aquelas flexõezinhas legais que a gente faz? Faz 250.000 só para sentir o que a galerinha lá. Agora, o que fascina esse bichinho é o seguinte: primeiro, como que ele sai do Alasca e chega no Havaí? Primeiro, quem contou que tem o Havaí para eles? Como é que eles sabem que se viajarem 4.000 quilômetros nessa direção, eles vão chegar no Havaí? Esses bichinhos têm o sistema de GPS mais complexo que nós conhecemos até hoje. Nós não temos um sistema de GPS tão perfeito, tão preciso como que esses bichinhos têm. Imagina você voando, de repente o vento vai batendo, você tem que acertar a sua rota de novo. Se tem vento lateral, você tem que voar para cá. Se o vento é frontal, você faz os seus mergulhos para poder aproveitar um pouquinho melhor o sistema. Tudo isso esse bichinho planeja. Agora, olha o tchan da coisa. Que combustível ele usa? Aquilo que muita gente quer eliminar: gordura. Gordura é o combustível dele. O peso inicial desses pequenos pássaros é de aproximadamente uns 200 gramas. Ele é pequenininho, tá? Só que 70 gramas desse peso original dele é gordura. É o que ele usa para poder voar. Esse é o tchan dele. O lance é que os estudos feitos mostram que ele gasta, em média, 1,2 gramas de gordura por hora de voo. Bom, o cálculo não é tão simples, não faz regra de 3 porque não funciona, tá? Porque o sistema é assim: à medida que ele gasta o peso dele, ele está ficando mais leve, então ele gasta menos. O cálculo não é tão simples quanto vocês pensam. Vai fazer regrinha de 3 e falar, deu certo, não, vai dar tudo diferente do que eu estou colocando aí. Por quê? À medida que ele vai voando, ele vai ficando mais leve, ele vai perdendo o peso dele, ele gasta menos combustível. Então, quando você faz o cálculo, a média que esse pássaro deveria gastar de peso para percorrer os 4.000 quilômetros seria de aproximadamente 82,2 gramas. O problema é que o peso mínimo desse passarinho, para ele sobreviver, é de 130 gramas. Bom, o problema é que se ele gasta aquela quantidade por hora, e ele gasta aproximadamente 82,2 para percorrer a distância toda, ele iria chegar lá no final da viagem com 117,8 gramas. Ou seja, ele ia morrer pelo menos 800 quilômetros antes de chegar no Havaí. Mas eles chegam no Havaí. E quando eles chegam, o pessoal sai pesando esses bichinhos, eles têm aproximadamente 130 a 132, 134 gramas. Isso chamou muita atenção do povo. O povo, assim, dos pesquisadores. Como é que pode esse bichinho fazer uma coisa dessa? Daí eles pegaram e começaram a estudar o grupinho todo.
A maneira que esses pássaros voam é naquela formação em V, um tipo de um delta. Você já viu de vez em quando passa aquele grupão, acho que caiu alguém por aí, por favor, pede para acordar. Você vê quando passa aquele grupinho de patos voando, numa formação em V, percebe que é uma gritaria danada que eles fazem, né? É porque o pessoal que está lá atrás grita para o cara que está da frente, vai, 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 fica aquela torcida lá, vai. É para não desanimar, senão ele fica cansado, desanima. É por aí mais ou menos o negócio, é a gritaria toda. Mas o que é interessante é que nessa formação em V, algumas coisas interessantíssimas acontecem. Primeiro, é que você tem uma economia de aproximadamente 23% de combustível. Como? Eles estão voando em V, então tem o carinha aqui na frente que é o que está batendo as asinhas dele. Os que vêm atrás, eles estão indo no vácuo. Então eles estão gastando menos combustível, porque eles estão no vácuo. Os que vêm atrás estão gastando menos ainda, porque estão no vácuo do primeiro e dos dois que estão atrás, na frente dele. E assim a coisa vai até os últimos. O último lá está praticamente de barriguinha para cima, vem batendo asinha meio de lado, assim, tão tranquilo, está só no vácuo da garotada. A questão que é interessante é que depois de um certo tempo, esse que está lá na frente, ele sai e vai lá atrás. Um outro toma a frente. E eles vão se revezando o tempo todo. Quando eles fazem isso, eles conseguem economizar os 23 a 25% necessário para percorrer a distância inteirinha do Alasca até o Havaí. Quem os ensinou a voar em formação V ou delta? Não é impressionante? Para você ter uma ideia, a questão de consumo comparado, a gente pega o peso em função da porcentagem, ou seja, porcentagem do peso em função do consumo por hora. Para ter uma ideia, o Golden Plover é de aproximadamente 0,6% em função do peso dele. Um jato comercial é de aproximadamente 12%. Um helicóptero, na melhor das possibilidades, te dá 5%. Eu fico impressionado porque quando eu olho para tudo isso, eu vejo um grande Criador. Tem muitos outros animais que a gente poderia tratar. Já viram uma lagartixa pendurada no teto? Ela não cai. O sistema dela não é um sistema molecular para ficar preso, é um sistema atômico, que nós não temos ainda. Estamos estudando para aprender como fazer um parecido. O que a gente tem é fita crepe, esses negócios assim, que não funciona muito bem. O da lagartixinha não é fita crepe nem durex. Gruda em qualquer lugar e fica. E se você olhar uma lagartixinha e falar assim, vai cair, a lagartixinha pode ficar com uma mãozinha só e fazer exercício ainda. Não cai. A lagartixinha consegue segurar pelo menos 13 vezes o peso dela, quando ela está grudadinha em qualquer lugar. 13. Nós poderíamos falar de muitos outros animais. Estava pouco tempo atrás conversando com um grupo, estava falando, mas vê, por exemplo, o pelicano. Já viu um pelicano pousar? Nossa, é um desastre. Falei assim, quem fez o pelicano deve ser um mau projetista. Fiz a seguinte pergunta, você já viu um pelicano com band-aid? Eles não se machucam. O projeto foi bem feito. Está aí uma maneira de pousar sem classe e sem machucar-se também. Pessoal, tem muita coisa que a gente poderia falar. Mas eu gostaria de, com esses pequenos exemplos, vocês pudessem pensar um pouquinho a respeito do Criador que fez você, que me fez. Se esses bichinhos que nós pisamos em cima, às vezes a gente nem percebe, Deus fez com tamanha sabedoria, com tamanha precisão, o que você acha e o que você pensa a teu respeito? Hoje pela manhã perguntaram a respeito do valor do ser humano. O Criador te fez de uma forma simplesmente maravilhosa. Agora eu gostaria que vocês ficassem admirados com o Criador. Todas essas coisas são parte da sua criação. O Criador é aquele que deve receber da nossa parte toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Só lamento que na Igreja de Cristo, do Senhor Jesus, poucas pessoas têm se interessado em estudar um pouquinho daquilo que o Criador criou. Gostaria de desafiá-los a partir para as áreas de ciências, aqueles que ainda não foram.
Vai conhecer um pouquinho daquilo que Deus fez. Vai se alegrar. Mas meus professores são evolucionistas. Não se preocupa. Tenha sua fé bem estabelecida na palavra do nosso Deus. Mas vão me ensinar um monte de bobageira. O que Paulo falou? Ouve todas as coisas, retém o que é bom. Você não precisa guardar tudo. Só para a prova. Pode colocar naquela memória curtinha, sabe o que é aquela que você terminou a prova, você já não lembra mais nada. Vai em frente, vai aprendendo. Deus nos chama para isso. E é isso que eu gostaria de desafiá-los.